Bom dia, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as lombociatalgia. Bom, a lombociatalgia nada mais é que uma dor referida no território do nervo ciático. O nervo ciático ele é composto por diversas raízes que saem da coluna lombar. Então, se esse nervo é comprimido ou na coluna ou no trajeto, ele pode dar a ciatalgia. Então, se tiver um problema de, por exemplo, osteoartrose de coluna, hérnia de disco, tumores, então qualquer coisa que comprime o nervo na coluna pode dar uma lombociatalgia. Então, dependendo da causa, nós temos um tratamento específico para isso. Então, é importante, toda vez que você tiver uma lombociatalgia, é importante você investigar a causa. Então, a lombociatalgia, dependendo do trajeto que você tem dela na coxa, por isso que é importante o médico investigar bem, na coxa e na perna, você tem uma raiz acometida, principalmente uma raiz. Então, você tem a dor que irradia pela região posterior de coxa, panturrilha, lateral de coxa, lateral de perna, o local onde se ela aloja no pé, se ela vem acompanhada de déficit sensitivo ou motores, perda de força, perda de sensibilidade, são dados importantes que o médico tem que investigar e tirar esses dados do paciente para ajudar no diagnóstico com precisão da raiz. Porque muitas vezes você vai fazer exame de imagem depois, você faz uma tomografia, uma ressonância, dependendo da idade, você tem um comprometimento de mais de um nível na coluna, mas você precisa ver qual é o nível em questão que está atrapalhando o paciente, qual é o que está dando sintoma. E esse sintoma vai ser indicado pelo exame neurológico do paciente, pelo trajeto da dor, o exame dos reflexos, da força, da sensibilidade. Então é importante nós termos em mente isso daí. Uma ciática, ela é desencadeada por vários níveis de comprometimento na coluna lombar. A partir do momento que a gente faz a detecção do nível que nós temos acometido, porque a coluna lombar, como vocês estão vendo aqui, olha, nós temos 5 vértebras lombares e em cada segmento sai um nervo. Então, L4, L5 sai um, L5, S1 sai outro, L3, L4, assim por diante. E no espaço nós temos amortecedor, que é esse disco aqui. Quando você tem o disco que ele rompe, ele passa a comprimir a raiz do segmento em questão e dá a dor radiada. É uma das causas da lombociatalgia. Outra coisa é a hipertrofia da faceta, que é essa juntinha que nós temos aqui na coluna. Quando ela hipertrofia, ela também passa a comprimir o nervo na saída do forame neural e acaba comprometendo a raiz. Outra coisa que também dá são a hipertrofia do ligamento amarelo, que é uma estrutura que está aqui dentro do canal. E quando ele está hipertrofiado, ele também ajuda, junto com a hipertrofia de faceta, junto com a protusão discal, dá dor radicular. Então, de posse desses dados aqui, que são as causas mais comuns de lombociatalgia, o médico vai propor o tratamento clínico para isso, que é a principal coisa que tem que fazer, é o tratamento clínico. O cirúrgico tem em mente isso, é sempre a última opção, ele nunca é a primeira opção. Ele só será a primeira opção se tiver acompanhado de déficit neurológico importante. Então o paciente tem uma perda de força, o pé está ficando caído, ou tem diminuição de força na coxa. Então o exame neurológico vai nos indicar isso, mas a grande maioria dos casos o tratamento é clínico. Então, como fatores de risco a pessoa ter uma lombociatalgia, primeiro, nós temos os fatores genéticos. A gente sabe que o fator genético influencia na questão de degeneração e dor na coluna. Outro fator que nós temos que considerar importantíssimo são os hábitos da pessoa, né? Muitas vezes a postura inadequada, o jeito dela se movimentar, sentar, isso daí acaba também desencadeando. Não vamos esquecer que a pessoa que trabalha sentada tem mais carga na coluna do que quem trabalha em pé. Esse conceito muitas vezes não existe nas pessoas. Então, aquele que trabalha o dia inteiro no escritório tem um risco maior de ter problema na coluna do que aquele que trabalha circulando. Outra coisa que nós temos que ver em relação às causas da lombociatalgia está a obesidade. O paciente obeso aumenta a carga na coluna lombar, porque nós temos que ter em mente que a coluna lombar é a coluna onde vai receber toda a carga do corpo da pessoa. Então, essa carga aumentada na coluna lombar que vai ajudar a degenerar os elementos da coluna, entre eles o disco, as facetas, os ligamentos, e isso daí vai gerar foco de dor.
Outro fator que nós temos que também é importante é a profissão da pessoa, como já citei anteriormente, pessoa que trabalha sentado. Mas aquela pessoa que trabalha pegando muito peso, muitas vezes ele pega de uma forma incorreta, em vez de dobrar as pernas, acaba dobrando a coluna e joga uma carga excessiva em cima da coluna, tem também problemas de dor na coluna que pode levar a uma ciática e tratamento clínico, muitas vezes se faz o tratamento clínico pensar em cirurgia. Então, o que tem que ficar de importante nessa primeira fase é controle das morbidades, que pode desencadear isso daí. Entre as morbidades também está o diabetes, está a hipertensão arterial, que também pode relacionar com dores na coluna, porque a gente sabe que os discos intervertebrais são muito pouco vascularizados. E a gente sabe que a pressão, a hipertensão leva a uma alteração vascular nesses discos e, consequentemente, pode ajudar a contribuir para a dor. Não é uma causa isolada, mas na somatória de tudo, ele contribui. Então, o tratamento clínico consiste em você tratar as causas que podem desencadear isso. É importante, então, a obesidade, vou perder peso, eu trabalho de uma forma incorreta, eu vou procurar acertar minha ergonomia no trabalho, é importante a ergonomia no trabalho. Eu tenho fatores de risco, eu tenho a parte genética, isso é difícil, mas eu tenho que trabalhar com uma atividade física que me ajude a melhorar a musculatura paravertebral sem jogar carga na coluna. Eu sempre indico o tratamento para essas pessoas fazer um trabalho aeróbico sem impacto e sem carga axial. Isso é importante, porque fazendo isso nós estamos melhorando a nossa postura, estamos melhorando o nosso peso e estamos diminuindo a sobrecarga na coluna. O tratamento que a gente fala de curativo inclui fisioterapia, pilates, hidroginástica, RPG. Então tem uma série de procedimentos fisioterápicos e de atividade física que auxiliam no tratamento. A gente sabe que 80 a 90% dos casos melhoram com o tratamento clínico. Então é importante fazer um tratamento clínico bem orientado, tratando as comorbidades de uma forma bem intensiva, porque as comorbidades é que vão ajudar na melhora ou não do paciente. Aqueles pacientes que são fidedignos, trata direitinho, perde o peso, faz atividade física, esses costumam melhorar. Agora, aqueles pacientes que têm dificuldade devido ao dia a dia, o trabalho das pessoas, não conseguem conciliar, esses são os mais difíceis. E o último degrau que eu falei é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, nós temos uma série de ferramentas que a gente pode usar para o tratamento cirúrgico, que vão desde os processos mais simples, tipo bloqueio facetário lombar, até os processos mais invasivos. Então, se a gente contar dos processos menos invasivos, mais invasivos, nós temos bloqueio facetário, nós temos a radiofrequência, nós temos a cirurgia da coluna por endoscopia, nós temos a microcirurgia com microscopia e nós temos as cirurgias mais invasivas, que são as artrodeses de coluna. Mesmo dentro das artrodeses da coluna, nós temos aquele segmento que você faz uma artrodese localizada até umas artrodeses maiores. Nós procuramos fazer uma artrodese mais localizada, porque a gente procura identificar o processo, onde está o processo de dor do paciente e atuar naquele local. Porque depois de uma certa idade, nós vamos ter alterações degenerativas em toda a coluna. A coluna vai degenerar, não é só a pele que enruga, a coluna também vai degenerar, o músculo vai atrofiar. Então, a única forma de nós termos uma terceira idade boa, trabalhando para ter menos dores, que a gente fala, é atividade física. Atividade física, no meu conceito, é essencial para a gente ter uma coluna, não só a coluna, um estado físico e mental bom. Agora, temos que tomar um extremo cuidado, que a gente sempre frisa, com a automedicação, porque existe uma série de remédios hoje em dia no mercado que agem melhorando o quadro de dor, mas é importante você ter o diagnóstico preciso. Então, se você for tomar um analgésico anti-inflamatório na farmácia da esquina, pode ajudar a melhorar numa fase inicial. Mas se você não complementar esse tratamento com um analgésico anti-inflamatório, isso daí vai recidivar, vai cronificar e vai dificultar o tratamento pelo seu médico assistente. Então, é importante nós termos noção do tratamento clínico. E o uso e abuso de analgésico não é bom, porque nós sabemos que o paciente nessa faixa etária, que normalmente comete pessoas de maior idade,
ele tem problema de hipertensão, tem problema de diabetes, ele tem outras comorbidades que podem ser afetadas com o uso e abuso de analgésicos. Então, na medida do possível, evitar o abuso de analgésicos anti-inflamatórios. Agradecemos você de visitar o nosso site e estamos à disposição sempre para maiores esclarecimentos. Eu aqui na Avenida Luiz Alberto e o Dr. Matheus na Avenida Mauá, dando os esclarecimentos e dando as alternativas de tratamento, porque, como eu falei, existe uma miríade de tratamentos que a gente pode usar para ajudar a melhorar as pessoas que têm problema de dor na coluna e no nervo ciático. Muito obrigado.